pastor evangélico e conferencista internacional. Membro da Casa de Letras Emílio Conde, ele é um dos mais antigos comentaristas da revista Lições Bíblicas da CPAD em atuação. Elienay é consultor doutrinário e teológico da Convenção Geral CGADB e órgãos ligados a ela. Ele tem uma contribuição literária expressiva. É autor de diversos livros relevantes como Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus e o Pregador Eficaz. Com você, pastor Elienay Cabral. Agora, no 10º CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Tudo isto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão de tudo o que nós fazemos. Nós não somos nada sem Ele. E eu louvo a Deus o privilégio de estar em mais um congresso de escola dominical. Por isso eu quero cumprimentar nesta oportunidade a todos os congressistas aqui presentes, que se dispuseram a sair de suas cidades e estados para participarem das palestras e seminários especiais que serão dados durante esse evento. Cumprimento em especial as lideranças representadas por pastores, superintendentes, professores de escola dominical aqui presentes. Louvo a Deus o privilégio de representar aqui o ilustríssimo presidente da CGADB, pastor José Wellington da Costa Júnior. Já falou aqui representando o Conselho Administrativo da Casa Publicadora, o pastor Kemuel Sotero, representando, venerando o pastor José Wellington Bezerra da Costa, homem com o qual temos a maior apreciação. Aos dignos pastores, presidentes de convenções, de ministros de todo o Nordeste brasileiro e também dos demais estados do Brasil. Cumprimento em especial aos pastores do Ceará, que trouxeram o 10º Congresso Nacional de Escola Dominical a esta cidade, a cidade de Fortaleza. Eu quero cumprimentar o ilustre diretor executivo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, bem como ao gerente de publicações, pastor Alexandre Coelho. E gostaria de dizer que, desde o primeiro Congresso Nacional de Escola Dominical em 1988, no Rio de Janeiro, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil vem investindo fortemente na educação cristã, especialmente na escola bíblica dominical. Me permita fazer mais uma lembrança de que o nosso ilustre diretor da CPAD, Dr. Ronaldo de Souza Rodrigues, com uma visão de águia, por inspiração do Espírito Santo, vislumbrou o crescimento da escola bíblica dominical nas igrejas e, apoiado pelo Conselho Administrativo da CPAD, propôs a realização de congressos e conferências em prol da educação cristã para o Brasil inteiro. Não podemos esquecer de um dos mais ilustres personagens da história da educação cristã no Brasil, de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto da Silva, o qual investiu seu ministério de ensino no fortalecimento da escola bíblica dominical no Brasil, criando os famosos CAPEDs
e abrindo caminho para os nossos congressos e conferências que hoje realizamos. Caríssimos irmãos, nós estamos no 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, nesta simpática cidade de Fortaleza, Ceará, concentrando as várias representações das cidades e estados limítrofes e recebendo aqui professores, superintendentes, coordenadores, acompanhados pelos seus pastores. Parabéns a vocês, queridos irmãos. Independente desse tempo de pandemia com a qual convivemos por um bom período, nós percebemos também que a Igreja de Cristo não deixou apagar a chama pentecostal. As chispas desse fogo do Espírito se expandiram. E hoje, a Igreja do Brasil, aqui representada, procura e busca ampliar a sua visão da educação cristã. Indiscutivelmente, todos nós que estamos aqui queremos uma escola bíblica dominical ainda mais forte. Porque entendemos que a escola bíblica dominical, eu vou usar um termo bem simples e típico da realidade de hoje, fugindo aos termos acadêmicos, para dizer que a escola bíblica dominical é a mola mestra do crescimento e desenvolvimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e de todas as igrejas que amam a escola bíblica dominical. Neste congresso, coube a mim uma temática que coloca o Espírito Santo no nível mais alto da educação cristã. Sem o Espírito Santo, nenhum esforço terá valor para o aprimoramento da escola dominical em nossas igrejas. Tomei por base um texto bíblico que projeta luz para a importância da educação cristã, numa palavra proferida por Jesus, o qual fez uma promessa que fala do papel do Espírito Santo como ensinador na vida da igreja. Jesus disse o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Caríssimos irmãos, congressistas, por melhores métodos que a educação cristã ofereça para o ensino na igreja, ela só será efetiva com a ação do Espírito Santo em sua estrutura e em suas atividades. Paulo disse que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos quantos creem nisto. 1 Coríntios 12, 6. Por isso, não podemos negligenciar o ministério do Espírito Santo no ministério do ensino na vida da igreja cotidiana. De início eu quero falar para este refinado auditório aqui presente nesta noite sobre o papel do Espírito Santo no ministério do ensino cristão. Ao estudarmos sobre o Espírito Santo, sabemos que a sua obra consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e na igreja. Ele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele, somente Ele, opera na vida da igreja, capacitando-a para fazer
a obra de Deus. E aqui eu refuto algumas ideias equivocadas que tem por aí. Não é o anjo Gabriel, nem Miguel e nem qualquer arcanjo que vem para interferir num assunto que compete apenas ao Espírito Santo e à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, o Espírito, possui os atributos do Pai e do Filho, ou seja, os atributos da deidade. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Na carta aos Romanos, mais uma vez o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 12, versículos 6 e 7, ele escreveu o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé; se ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O mesmo autor declarou aos Coríntios, dizendo o seguinte: e há diversidade de ministérios. Está lá em 1 Coríntios 12, 5. A palavra ministério ganha um sentido especial, porque ela se define aqui no grego bíblico por serviço. Serviço, que aparece como diaconiai ou diaconel. Aqui tem um professor de grego melhor do que eu para explicar melhor do que eu isso aqui. E ele vai mostrar que o diácono, por exemplo, é o quê? É o servo, é aquele que serve, é aquele que trabalha. Mas diaconel é o que? É o serviço prestado. Por isso a palavra ministério é, antes de tudo, um serviço especial. Não tem aquela conotação de função, de destaque, de nobreza mais do que os outros, não. Até ao próprio Senhor Jesus Cristo é atribuído a Ele ministério. Ao Espírito Santo é atribuído a Ele ministério, porque eles fazem um serviço especial. Muito bem. O que é que nós aprendemos? Que a palavra ministério se define por isto. E a missão de ensinar é um serviço especial que o Espírito Santo capacita a quem se dedica ao mesmo. Dentre as muitas obras que o Espírito Santo opera na vida da igreja, é o de trazer luz à revelação da palavra de Deus aos seus servos. Naturalmente, esse ato de revelar, de trazer luz, nada mais é do que iluminar o entendimento das pessoas ou daqueles que ensinam para a revelação daquilo que está nas Escrituras. Quero que os irmãos acompanhem atentamente a maneira como eu estou apresentando, porque eu quero fortalecer exatamente alguns detalhes importantes aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento o Espírito Santo revelava as palavras que vinham de Deus a homens e mulheres, especialmente aos profetas, de modo tal que suas palavras tiveram que ser registradas, literalmente o que aparece nas Escrituras, em pergaminhos, em ostracas, em papiros e coisas semelhantes. E sabe o que diz a palavra em Hebreus? O autor da carta aos Hebreus, de 1 ao 3, capítulo 1, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro, que muita gente xinga a Pedro, o chama de o nervosinho da Bíblia, esquece de ler as suas epístolas pastorais para ver a grandeza e a maturidade desse grande apóstolo. E ele diz assim: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? A palavra que você tem em mão não tem outra inspiração. Não tem outra inspiração. Não há acréscimos naquilo que já está nas Escrituras. Os escritores do Novo Testamento escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e as verdades divinas reveladas foram registradas nas Escrituras, tais como eles as ouviram da parte do Espírito Santo. Outra coisa interessante são as narrativas dos 4 evangelhos e também do livro de Atos dos Apóstolos, que foram lembradas na mente dos seus escritores para que servissem de base à fé cristã que temos hoje. A despeito de haver constantes discussões de teólogos, me desculpem, de meia tigela, que tem por aí, para declararem que o livro de Atos dos Apóstolos é apenas uma narrativa histórica, que não contém doutrina alguma. É porque esses elementos não leem direito, e leem conforme as suas ideias próprias. Mas todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é muito mais do que uma narrativa histórica. Seu conteúdo é a base para a teologia cristã que nós temos hoje. Quem pode dizer amém por isso? Quem não concorda, não diga nada, porque eu vou dizer assim mesmo. Vou dizer porque eu tenho o compromisso, não só eu, mas todos os preletores que estão aqui, de fortalecerem a nossa crença, especialmente aquelas que estão expostas e apresentadas na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Deixa-me dizer isso a vocês. Nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de enfrentar o Calvário, Jesus disse o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, não apenas para entender o conteúdo das Escrituras, mas para termos a iluminação dele sobre as verdades que estão inseridas nas Escrituras. Portanto, a semelhança do que aconteceu no primeiro século da era cristã, o Espírito Santo é aquele que traz a revelação divina da parte do Pai e do Filho, e que age na mente dos mestres, dos professores, aclarando e ensinando essa revelação que já está nas Escrituras. Por isso, essas revelações que se colocam acima das Escrituras não têm o respaldo, não somente o respaldo bíblico, mas não tem o respaldo do Espírito Santo também. Nada é mais forte e mais poderoso do que o que está nas Escrituras. Tudo que você e eu precisávamos conhecer
está aqui. Se você não pode crer nisso, você está na igreja errada. Essa não é a doutrina da Assembleia de Deus. Se você quer continuar a crer, tenha cuidado quando lê esses autores que se dizem pentecostais, mas não tem nada de pentecostais, nem de evangélicos, que se perderam pelo caminho do racionalismo e de uma teologia liberal, que foge completamente aquilo que nós aprendemos. Não precisamos dessa gente. Não precisamos deles. Se você, meu irmão, não pode ter fundamentos na sua fé, daquilo que nós já estudamos como doutrina pentecostal, então, por favor, não comece fazendo leitura de outros livros, de outras teologias, que não tem nada a ver, para depois começar a vir, entrar na igreja e começar a perturbar na escola dominical e perturbar nos cultos. Eu sou testemunha, porque já fui ajudar pastores que me pediram socorro. Por favor, pastor Lenay, nos ajude aqui, porque tinha alguém lá, uma outra teologia, uma outra ideia, defendendo e criando polêmica, jogando o povo contra a palavra do pastor, tentando quebrar a autoridade pastoral. Eu fui ajudar. E comecei, daí 2 deles lá se levantaram. Eu disse: meu irmão, você está fazendo o que aqui? Aqui não é seu lugar. Você está na igreja errada. Se você defende a ideia da outra, vai para aquela igreja, não fica aqui. Aqui a Assembleia de Deus, ela tem um conteúdo próprio. Não precisa desses criadores de casos. Me desculpem a liberdade com que eu falo isto, mas eu me propus no coração começar a defender esses valores da nossa Assembleia de Deus, porque eu estou cansado de ver a nossa igreja sendo solapada por esse tipo de gente que não tem compromisso com a nossa teologia pentecostal. Pergunta-se então, como é que o Espírito Santo age no ensino cristão? Como é que ele age? A primeira verdade e resposta a esta pergunta é a seguinte: a palavra divina revelada e registrada nas Escrituras tem o conteúdo do ensino que o Espírito Santo fornece àqueles que ensinam. A palavra revelada não é outra senão a que está registrada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. O Espírito Santo conduz a mente do ensinador no conhecimento de pelo menos 3 vias. Você vai encontrar isso aí, 3 vias pelas quais nós interpretamos as Escrituras. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso, sem ele é impossível compreender as Escrituras. Essa revelação não é uma revelação à parte do que está escrito na Bíblia. O ensinador comprometido com a palavra de Deus submete sua mente ao Espírito Santo, o qual abrirá caminho para o conhecimento das verdades da palavra de Deus. Cada um de nós que pregamos e ensinamos tem a sua própria experiência, sem dúvida alguma. Eu tenho a minha experiência constante, sempre, porque eu descubro que eu não sou tão bom assim, que eu não conheço tanto assim, para não ouvir o Espírito Santo me dizer alguma coisa a mais, ou até para me corrigir de algum conceito equivocado que eu possa ter acerca de alguma verdade bíblica. Então eu me coloco sempre que eu posso, quando eu vou preparar um texto bíblico, quando eu vou estudar alguma coisa, eu peço a misericórdia do Senhor e peço que o Espírito Santo faça fluir na minha mente a revelação daquela verdade que eu preciso conhecer. Vejam só, irmãos, são 3 vias. Uma eu chamo a via da revelação, outra eu chamo a via da inspiração,
outro chama a via da iluminação. Vamos entrar pelo caminho ou pela via da revelação. Faz parte do ministério do Espírito Santo a função da revelação divina. O apóstolo Paulo falou desse ministério do Espírito como um serviço que só ele pode realizar. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, Paulo fala do ministério do Espírito Santo em relação a um novo concerto feito na obra do Calvário. E diz o texto seguinte: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, irmãos, o termo para revelação que aparece no aramaico como gelô, gelá, e no grego do Novo Testamento, Apocalipse, nos apresentam ambos esses termos. Tem um sentido simples em português: desvendar, tirar o véu, transparecer, trazer à luz. Esse é o sentido para a revelação. Portanto, a primeira via pela qual o Espírito Santo ensina é a via da revelação que você já tem em sua mão. Quem tem Bíblia aí? Você trouxe a sua Bíblia? Está aí sua Bíblia? Levante a sua Bíblia assim. Você não precisa de outra revelação. Você não precisa de uma revelação particular minha ou de qualquer teólogo, não. Você tem a revelação. Agora você diz: mas pastor, eu não consigo entender tudo. Então é a hora de você buscar a iluminação do Espírito Santo. É Ele que entra em ação nessa hora para jogar luz sobre a nossa mente, para o entendimento de verdades espirituais que são riquíssimas para todos nós. Eu poderia falar muito mais de tudo isto, mas eu quero tão somente dar destaque aqui. Uma delas é a segunda via, que eu chamo de a inspiração do Espírito Santo no registro das Escrituras. Vejam só. Por essa via nós reconhecemos que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e por elas nós podemos conhecer a vontade de Deus. A palavra inspiração no contexto de 2 Timóteo 3,16 tem se constituído até num ponto de inúmeras teorias sobre a questão da inspiração das Escrituras. Por exemplo, no texto grego, a expressão divinamente inspirada indica que a Escritura Sagrada foi, sem dúvida, o influxo do Espírito Santo na mente dos escritores para registrar tudo o que Deus queria revelar. Agora, das várias teorias sobre a inspiração das Escrituras, desenvolveu-se no século XIX, especialmente no final do século XIX, a chamada opinião liberal, que era uma opinião de intelectuais e racionalistas, e que entendem e ensinam que a inspiração das Escrituras não é muito diferente da inspiração que tem um poeta, que tem um romancista, ou de outras categorias da literatura. Os seguidores dessa teoria liberal ensinam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a plena palavra de Deus. Karl Barth, um filósofo e teólogo reformado suíço do século XIX, ele fazia distinção entre o que ele chamava de a palavra revelada e palavras de homens. Karl Barth acreditava e afirmava que toda palavra é de Deus na Bíblia, mas as palavras são de homens falíveis. Existem aqueles que seguem a ideia de que a Bíblia, isso eu vi nos tempos atuais, de que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que o leitor tem necessidade dela, não como sendo a palavra de Deus. Uma teoria inaceitável entre nós. Independente das teorias várias, nós, pentecostais
evangélicos, históricos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem dessa forma? Então repitam depois de mim: a Bíblia é a palavra de Deus. Os adeptos dessa teoria, da chamada inspiração parcial das Escrituras, ensinam ainda que partes da Bíblia foram inspiradas e outras partes foram apenas relatos e conceitos de homens. Mas nós, eu volto a repetir, cremos na inspiração verbal e plenária do Espírito Santo para as Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Em função das traduções e versões da Bíblia, pode haver às vezes falhas de tradução, mas não da palavra revelada, porque a essência de toda a palavra revelada está registrada. Um teólogo chamado Wayne Grudem definiu como a completude das Escrituras, dizendo assim: a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Então, temos aí a terceira via, que é a iluminação do Espírito Santo. Às vezes na minha limitação intelectual, na minha limitação mental, eu me sinto pequeno diante do desafio de algumas palavras, quando eu vou estudar. Como eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, eu preciso sempre aprender. De vez em quando eu tenho que buscar de Deus. Mas eu já me deparei na preparação de um estudo bíblico que eu tinha que dar. E eu não me conformei, porque aquele estudo não me satisfazia com os conceitos e as verdades que eu havia desenvolvido sobre ele. Está faltando alguma coisa aqui. E eu sei que era o Espírito Santo que me levava a sentir isto. E comecei a buscar. Eu passei pelo menos uns 5 anos em torno de um texto bíblico para encontrar o fio da meada. E quando encontrei o fio da meada, garanto que não era alguma coisa particular para mim, porque o fio da meada já estava lá, revelado, está na palavra. Nenhuma novidade, nenhuma revelação nova, diferente. É assim que o Espírito Santo trabalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Subentende-se, portanto, que quando o estudante ou o leitor submete-se a conhecer e aprender a palavra de Deus, ele tem a ajuda do Espírito Santo. Tem ou não tem? Tem? Muito bem. E o que é que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo aclara a mente. O Espírito Santo mostra a pessoa. O Espírito Santo projeta luz sobre uma verdade na sua mente, naquele texto já revelado e inspirado pelo Espírito Santo. Não há outra revelação. Não há uma revelação paralela, irmãos, distinta da que já está revelada nas Escrituras. Tem havido equívoco acerca da revelação por pessoas que separam para si uma revelação particular da Bíblia, e eles não levam em conta que toda a Bíblia é a plena revelação divina. Eu poderia citar muitos nomes dos tempos modernos que se colocam acima da revelação existente. São pessoas que assumem posturas egocêntricas e agem como donos de conceitos espirituais próprios
que são completamente distorcidos das Escrituras. Ora, tudo quanto precisamos conhecer acerca de Deus e da sua obra está revelado nas Sagradas Escrituras. Nenhuma revelação nova é aceitável, a não ser aquela que confirma a que já existe. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, portanto, ilumina e aclara a mente do leitor sobre as Escrituras para entender aquilo que já está revelado. Toda e qualquer revelação que acrescente, subtraia, distorça ou renegue a Bíblia como revelação única e singular, deve ser rechaçada como heresia. E Paulo alertou os coríntios dizendo o seguinte, em 2 Coríntios 11:3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Bom, para entender de modo geral esses três elementos, há uma distinção entre revelação, inspiração e iluminação. A revelação é aquela que trouxe para nós à tona a verdade que estava encoberta. A verdade que estava encoberta. Mas a inspiração tomou essa verdade revelada e a transmitiu fielmente aos escritores bíblicos. Mas a iluminação é aquela que aclara a mente do leitor a verdade revelada e o seu registro escrito e inspirado. Amém, irmãos? Isso precisa estar na mente de cada professor de escola dominical. Isso precisa estar na mente daqueles que pregam, que ensinam na igreja. Se você pensa diferente, está na hora de fazer uma autoanálise sobre o que você pensa, para descobrir a verdade, porque o que a Bíblia ensina é isto e nós não podemos fugir disso. Eu sou um amante, sou um apaixonado pela escola dominical, e nas igrejas que pastoreei eu tinha o cuidado, não só estar na escola dominical, mas de vez em quando eu ia às classes de escola dominical e fazia surpresa. Fazia uma surpresa, entrava assim, quietinho, como quem não quer nada. O professor ficava meio, não, continue ensinando. Eu só venho fazer uma visitinha, só para ver. E de vez em quando eu descobri umas coisas ruins. Eu tive que tirar um professor da frente da classe de jovens adultos, porque ele estava enchendo a cabeça daqueles jovens adultos com ideias que contrariavam a doutrina da Assembleia de Deus no Brasil, contrariava a nossa teologia. E ele gostava de dizer para se exibir: olha, eu gosto muito do meu pastor, mas eu não concordo com ele. Não concordo com ele. Não, muito bem, também eu não concordo com você. Você está fora, meu irmão. Vai plantar batata no asfalto, como dizia meu pai. Vai fazer qualquer outra coisa na vida, mas não venha perturbar a igreja e criar aí, lançar aí sementes daninhas de separação, de divisão, que só trazem problema. Se você tem dificuldade para entender uma verdade, se você até discorda do seu pastor de algum ponto, vá conversar com ele educadamente, respeitosamente, mas não use o púlpito da igreja e nem use a sala de escola dominical para mostrar as suas discordâncias, porque não cabe por aí, não cabe. Um professor de escola dominical, ele antes de tudo, ele tem compromisso com a sua igreja. Outra coisa, todo professor é a voz pastoral diante da classe. Quando a classe ouve o professor, é como se estivesse ouvindo o seu pastor. Se você discorda do seu pastor, então está fazendo a coisa errada. Está fazendo a coisa errada. E isto não pode acontecer. A escola dominical não pode ser perturbada por esses espíritos de
discórdias e de problemas semelhantes. De jeito nenhum. Porém, aqui tem, para terminar, os desdobramentos do dom ministerial de ensinar. Está aí na sua. Os desdobramentos do dom de ministerial de ensinar. O apóstolo Paulo deu ênfase ao ministério do ensino quando ele escreveu aos Romanos acerca dos diferentes dons distribuídos pelo Espírito Santo. E ele escreveu: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Todos nós sabemos que existem pessoas na igreja muito hábeis, muito bem preparadas, crentes fiéis, que são pessoas que possuem o talento natural para ensinar. Eu disse talento natural para ensinar. Isso não significa que possua o dom espiritual de ensinar, que é uma dotação especial. Entretanto, o Senhor usa essas pessoas com talentos naturais, especialmente aquelas que possuem habilidades para ensinar, as quais muito têm contribuído com eficiência no campo da educação cristã. Porém, o dom de ensinar é concedido pelo Senhor Jesus Cristo, que vocaciona pessoas para servirem como mestres na igreja. É um privilégio, é uma bênção para a igreja. A manifestação deste dom de ensinar é obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? É Ele quem seleciona pessoas para exercitarem o dom de ensinar. Indiscutivelmente, o dom de ensinar é extremamente útil e essencial na vida cotidiana da igreja. Como entender um texto que está sempre na dúvida de muita gente, da cabeça de muita gente, essa conexão do dom pastoral com o ensino, do dom pastoral? Porque está lá em Efésios 4:11, a palavra que diz assim: Ele mesmo deu uns para pastores e doutores. Nas nossas traduções, que usamos cotidianamente, está assim. No versículo 10 de Efésios 4, Paulo diz assim: que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Senhor Jesus, depois de sua obra realizada no Calvário, e depois de ter sido exaltado na presença do Pai, recebeu do Pai a liberdade e o direito de dotar pessoas para vários ministérios, entre os quais a concessão do dom de ensinar, e de ensinar os princípios do Evangelho aos crentes para viverem uma vida cristã inteligente e vitoriosa. A função básica dos mestres é o quê? É cuidar e alertar os crentes acerca das ameaças doutrinárias que procuram corromper a igreja remida pelo sangue de Jesus. O último desses dons listados, ou listado por Paulo em Efésios 4:11, às vezes parece ser de menos importância que os demais dons, pela ligação da frase pastores e doutores. Mas esse dom ganha um lugar específico entre os ministérios que operam na igreja. A palavra douto, ou alguns dizem, em vez de mestre, usa a palavra doutores, né? A palavra douto refere-se àquele que possui extensos conhecimentos para ensinar. Isso é uma pessoa douta. O Senhor dá à sua igreja esses dons, e o Espírito Santo é aquele que os distribui a quem Ele quer. Portanto, é o Espírito Santo quem efetiva o dom de ensinar na igreja. Embora os dons de pastor e de mestre apareçam associados, ambos são dons distintos em outros textos, tais como em Romanos 12:7, 1 Pedro 5:2. Aos Romanos 12:7, o dom de mestre é distinto entre outros dons e requer dedicação ao ensino. Na primeira carta de Pedro 5:2, o apóstolo fala do dom de pastorear, quando aconselha: pastoreai o rebanho de Deus. Vejam só,
A ideia de pastorear é uma coisa, o de ensinar é outra. Na associação dos dons de pastorear e de ensinar, está implícita, sem dúvida alguma, a tarefa do pastor no ministério de ensinar, que é o de alimentar, de nutrir as suas ovelhas, de levar às verdes pastagens, às águas tranquilas. Está atribuído, conectado. Mas não é o dom de ensinar, não é um dom que como se fosse alguma coisa secundária, né, entre os dons espirituais. Não. A relação entre pastor e mestre implica na atividade pastoral, no sentido de nutrir e alimentar seu rebanho com a palavra de Deus. Por isso, os dois dons de pastor e de mestre são distintos, mas ambos compartilham da mesma responsabilidade. É bom quando uma igreja reconhece e identifica pessoas que têm dons específicos, entre os quais o de ensinar. A igreja só é abençoada, um pastor só é abençoado, porque não apenas ele ensina e nutre, mas ele descobre na igreja elementos vitais, elementos importantes na membresia da igreja, que tem esse dom do Espírito Santo para ensinar. Por que não valorizar? E por que o mestre não se coloca à disposição para ser útil à igreja em obediência à autoridade do seu pastor? Então, no caso dos mestres, eles ministram com a instrução e ajudam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Enquanto que o pastor é o que provê conforto e orientação às ovelhas do rebanho de Cristo, o mestre é aquele que dá os alimentos selecionados para o povo de Deus. Por isso é muito importante isto. Jesus foi um modelo de ensino. Está lá o modelo de ensino. No pontinho 3, que vocês podem ver, no pontinho 3 está dizendo lá, o quê? Que Jesus era o quê, irmãos? Jesus era o quê? A encarnação da verdade que ensinava o que pregava. O elemento mais importante na qualificação de um professor é justamente aquilo que ele é em si mesmo. A vida do professor é a vida do seu ensino. E Jesus foi a encarnação viva da verdade que ensinava. Ele mesmo se identificou dizendo: eu sou a verdade. Deixa-lhe dizer isto: um mestre chamado para ser mestre deve encarnar, absorver a verdade que ele vai ensinar na sua própria estrutura mental e espiritual, para poder ensinar para os outros. Não se ensina daquilo que não se tem convicção. Outra verdade, Jesus cria no poder do ensino. Ele via na arte de ensinar a oportunidade de formar os ideais, as atitudes e a conduta dos seus alunos. Antes de Jesus subir ao Pai, depois da ressurreição, Jesus deu ordem aos seus discípulos dizendo: ide, fazei discípulos em todas as nações, e ensina-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Naturalmente, a arte de ensinar independe da vocação divina recebida, requer do ensinador a devida preparação intelectual e espiritual. Por isso que é muito importante, uma coisa que não sei como é que estão hoje, mas dos vários métodos oferecidos aqui, certamente se lembra uma coisa que eu participava. Como professor de escola dominical, quando me tornei professor já ainda jovenzinho, tinha uma reunião especial que meu pai promovia para que ele passasse para os professores algumas verdades e orientasse os professores acerca da lição que ele falaria no domingo pela manhã.
Então é muito importante que haja isso aí. É muito importante. Outra coisa, Jesus não apenas acreditava no poder do ensino, mas ele conhecia as Escrituras. Você não precisa ser exatamente como professor um teólogo. Se puder, melhor. Só escolha bem a escola de teologia que você vai estudar. Porque tem uns teólogos de meia tigela por aí que só vêm para atrapalhar a igreja e não para ser bênção para a igreja. Eu sei o significado disso. Porque tive a oportunidade de organizar pelo menos 5 escolas teológicas no Brasil. Que foram bênção. Sempre comprometido com os nossos fundamentos e os nossos valores. Mas tem umas escolas de teologia por aí, meu Deus do céu, não sei de onde que aqueles professores tiram os conceitos equivocados acerca das doutrinas de Cristo, da cristologia, da escatologia. Tem um bocado de gente por aí hoje, aqui deve ter gente que acredita que vai entrar na grande tribulação. Pois entre sozinho, meu irmão, porque eu não quero estar lá. Alguém tem interesse em conhecer o anticristo? Alguém por acaso tem interesse em ter o sinal da besta? Eu não quero. Eu quero que antes que ele mostre a sua cara, o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. E é isso que importa para todos nós. Muitas outras verdades que não tenho tempo. Eu falo que o mover do Espírito na vida dos educadores envolve, por exemplo, qual é um dos trabalhos do Espírito Santo? Vocacionar. Ele vocaciona. Ele ainda chama para a sua obra. Outra verdade, ele transmite conhecimento, o Espírito Santo transmite conhecimento acerca das verdades que você encontra na Bíblia Sagrada. Outra verdade, ele estimula o professor à prática da oração. Irmãos, é aqui, vou terminar aqui. A oração é a chave para abrir o bom depósito que o Espírito Santo tem colocado ao dispor daqueles que exercem o ministério de ensino. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo dizendo assim: guarda o bom depósito que te foi confiado. 1 Timóteo 6:20. Eu quero dizer para vocês que a oração é o caminho para o bom depósito. Qual é o conteúdo desse depósito? Nesse caminho para o bom depósito, através da oração, é o modo mais sublime para aquele que ensina, porque ele tem a capacidade de entrar na intimidade do coração de Deus. Eu aprendi uma coisa, de que para aprender eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ter bons livros, eu tenho que selecionar os livros que eu vou ler para servirem de inspiração para os sermões que eu tenho que pregar. Eu sou um pastor que ainda leva a sério os meus sermões. Eu posso não ser o melhor do mundo, mas eu dou o meu melhor. Eu preparo meus sermões, eu levo a sério, eu faço anotação. E faço isso há 56 anos. Há 56 anos. Eu não me descuido dos meus estudos, porque eu sei que eu não sou tão bom assim. Porque se eu fosse tão bom, eu jogava para lá, não dava. Igual alguns pregadores e ensinadores que levam assim na coisa da brincadeira. Se é um auditóriozinho de 5, 10 pessoas, ele não dá importância. Eu dou importância para 5 pessoas como dou para 5.000 pessoas. A palavra que eu prego para 5.000, eu prego também para 5 pessoas. Porque o que importa é o conteúdo da mensagem que você tem para dar. Por isso, irmãos, existem algumas coisas que devem ser levadas em conta. Para que o mestre possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da plenitude de Deus, ele precisa de oração.
Portanto, a oração é o provedor e o canal da vida devocional daquele que ensina. Um professor não pode ser um vaso sem azeite, mas a oração pode ser o tubo de ouro pelo qual flui o óleo do Espírito Santo para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe este congresso. Eu espero que nessa primeira palestra vocês tenham sido despertados para aproveitar o máximo que puder de todas as aulas que serão dadas aqui. E eu tenho certeza que você será melhor professor, será melhor pastor, será melhor pregador, levando a sério a aprendizagem com a ajuda do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.